Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu não tenho um texto central aqui, mas durante a mensagem nós vamos passando por vários textos que se encaixam aqui na palavra que o Senhor quer revelar-nos nessa noite. E o tema da mensagem dessa noite é 3 dores que são saradas por Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos seres tricotômitos, né? 3 em 1. E nós possuímos então corpo, possuímos alma, possuímos espírito. O corpo foi aquele em que Deus faz do pó da terra um boneco e faz um corpo para nós semelhante ao dele e sopra o espírito de vida e a alma, coloca a alma então, o corpo é a carne, os ossos, a nossa pele, etc. E o espírito é o que nos diz se estamos vivos ou mortos, né? Quem está morto já não tem mais espírito, já não tem mais alma, né? E o corpo também se vai, né? Só fica pouca coisa, resta pouca coisa, ossos, cabelo, unha, o resto vai tudo embora, né? E a alma é o centro das nossas emoções. O centro das nossas emoções. Meus irmãos, e essas 3 coisas, elas sempre têm que estar juntas, sempre têm que estar ligadas. Elas não coexistem de forma independente. Estão ligados em tudo, em todo tempo, a todo instante, a todo momento. Nós estamos ligados, corpo, alma e espírito. Meus irmãos, e é interessante que, às vezes, nós passamos por turbulências, passamos por momentos não tão agradáveis aqui neste mundo, nessa terra. Aquele versículo, ele é verdade, se cumpre na nossa vida. No mundo nós teríamos aflições, mas era para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer também através do nome dEle, através do sangue dEle. Amém? Aleluia! Então, momentos adversos chegam para nós, chegam na nossa vida. E nós vemos que o corpo acaba sofrendo, o espírito acaba sofrendo, a alma acaba sofrendo por todos esses momentos em que nós passamos. Mas como diz o tema da mensagem, 3 dores que Deus pode nos sarar. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E nós vemos um número alarmante de pessoas que estão em depressão, deprimidas. A ansiedade também toma conta dessa geração, da nossa geração, por conta das dificuldades que as pessoas elas tentam por si próprias solucionarem. E é interessante, meus irmãos, que eu fui pregar segunda-feira no Jardim Serrinha, e o tema da mensagem era sobre o filho pródigo, aquela passagem de Lucas que fala sobre o filho pródigo. E só que Deus me levou para uma outra via, para uma outra vertente em que eu nem esperava, enquanto eu estava preparando aquela mensagem, e se encaixa um pouco nessa mensagem de hoje também, que o filho pródigo, ele abandona tudo que ele tinha na casa do pai, todas as mordomias, ele tinha alimentação, ele tinha um teto, ele tinha todas as providências para a sua vida, mas ele resolve traçar o seu próprio caminho, a sua maneira, do seu jeito, fazer como ele imaginava, como ele pensava, como ele queria gastar o seu dinheiro, e nós sabemos muito bem o final da história do filho pródigo, que ele vai acabar cuidando de porcos, desejando comer a comida dos porcos. Então, nesse sentido, eu preguei na segunda-feira lá sobre isso, sobre as pessoas que querem fazer igual o filho pródigo, querem traçar seu próprio caminho, a sua maneira, o seu jeito, e se ausentam da casa do pai. Sendo que na casa do pai tem tudo em abundância. Aleluia. Então, meus irmãos, aqui também nos cabe esse puxãozinho de orelha para mim e para você,
porque esse número alarmante de pessoas deprimidas, ansiosas, de grandes dificuldades, uma geração com obstáculos enormes, principalmente na sua cabeça, no seu intelecto, na sua psique. E por quê? Porque faz igual o filho pródigo, tentam a sua maneira, do seu próprio jeito, do seu próprio caminho, fazer a coisa como lidar na sua cabeça. Mas eu glorifico a Deus, meus irmãos, porque aqui existe uma porta aberta de uma igreja que prega a palavra do Senhor como ela é. Aleluia. E esta palavra, nessa noite, vai ensinar para mim e para você que nós temos, aleluia, todas as nossas dores saradas por Deus. Aleluia. Nós temos esta porta de escape, nós temos esta porta de saída, nós temos a solução vinda dos céus para a nossa vida. Aleluia. Meus irmãos, é interessante que também citar nessa pregação sobre a vinda de Jesus Cristo como homem nessa terra. E a Bíblia nos afirma, nós vamos entrar em detalhes aqui, mas passar rapidamente sobre isso, que ele vem aqui e sofre as mesmas dores que eu e você sofremos. Ele 100% homem e 100% Deus, mas enquanto ele era homem, ele sofre as dores nessas 3 esferas que nós vamos citar aqui, para que nenhum de nós possamos ter a desculpa de dizer, o Senhor não sabe o que eu estou passando, né? Ele sabe exatamente o que eu e que você, o que nós passamos. Aleluia. E por saber exatamente, Ele tem também um remédio certo, exato, para sarar todas as nossas dores. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ele foi sujeito às mesmas fraquezas, passou por tudo, compreendendo perfeitamente as nossas dores. E Ele diz para mim e para você, tende bom ânimo, eu venci por vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos aqui aos 3 tópicos, as 3 dores. As dores que são saradas por Deus. Meus irmãos, enquanto nós temos esse corpo físico, nós temos as dores físicas, as dores do nosso físico. E é interessante a nossa limitação, né? Eu fui cortar essa semana lá uma janelinha pequena e fui dar uma de pedreiro lá, né? Meu Deus, né? No outro dia, né? No mesmo dia deu cãibra nos dedos, né? Segurar um martelo, deu bolha nos dedos. Não está acostumado, né? No outro dia estava tudo com dor aqui, dor não sei aonde, né? É o nosso corpo físico, limitado pelas dores. E as dores que nós sentimos no nosso corpo, dores musculares, dor de cabeça, outros tipos de dores que são causadas pela nossa vivência aqui na terra. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosíssima sobre nós. E como disse o pastor Hudson aqui um pouquinho antes de eu pegar a palavra aqui, hoje é noite de milagre, hoje é noite de bênção, hoje é noite de Deus nos sarar aqui nesta casa. Aleluia. Veja o que diz Isaías 53, 4 e 5, para mim e para você, que sofremos às vezes com alguma dificuldade no nosso físico, alguma doença, alguma coisa que tem nos afligido, que tem tirado até mesmo a nossa paciência, quem sabe, até mesmo, né? Lembra que eu falei no começo lá que uma coisa está ligada à outra, e muitas vezes isso nos atrapalha até a nossa caminhada de fé. Isaías 53, 4 e 5 nos afirma de uma forma categórica, dizendo assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia! E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Nós vamos ser sarados aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quem sabe você entrou aqui com algum problema físico, alguma dor, alguma doença, alguém que está nos assistindo. Hoje é esta noite de milagres para mim e para você, porque essas dores no físico vão sair em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, por tudo aquilo que está representado através da cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! E sabe por quê? Lucas 10:19 também nos diz assim: que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Aleluia! Nós temos autoridade, nós somos autorizados através do nome de Jesus, de orar uns pelos outros, de ungir os irmãos e as irmãs em nome de Jesus, e repreender em nome de Jesus, e o mal tem que sair. Aleluia! Glória a Deus. Hoje Deus vai nos tocar, hoje Deus irá nos sarar aqui nesta reunião em nome de Jesus. Eu creio, eu acredito nisso em nome de Jesus. Você também, amém? Aleluia. Dores físicas, a primeira dor que é sarada por Deus. A segunda dor é a dor da alma. Essa é um pouquinho mais subjetiva e causa situações que mexem com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Nos traz medo, nos traz angústia, nos traz a ansiedade, tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui. E esse tipo de dor é uma dor terrível, que às vezes a dor que nós temos no corpo, uma cirurgia resolve, um tratamento resolve, um remédio resolve. Mas às vezes a dor da alma não dá para fazer uma cirurgia, né? Para arrancar. Vamos lá no médico, arranca aí. Eu estou com medo aí, né? O senhor pode fazer uma cirurgia, arrancar o medo que está. Né? Não tem como. Isso é terrível, meus irmãos, e acaba afetando a nossa saúde física até mesmo. Acaba atingindo a nossa saúde mental, espiritual. E acaba, em última instância, levando até mesmo à morte. Tem pessoas que vão ao fundo do poço, que acabam morrendo por causa desse tipo de situação. E pessoas ficam sem dormir, sem comer, outras comem demais, e assim por diante vai tendo variações no nosso corpo. Mas, irmãos, todas essas coisas que eu disse aqui, às vezes não tem como resolver para a maioria das pessoas, mas para nós que acreditamos no nome de Jesus, no poder que Ele tem sobre as nossas vidas, aleluia, para quem serve a Deus, Ele pode sarar a dor da nossa alma, aleluia, e todo medo ir embora. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo que me dê tal doença, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo disso, de ficar assim, de ficar do outro jeito. Meus irmãos, quando nós temos Deus ao nosso lado, Ele pode curar o medo da nossa alma, aleluia, e arrancar, aleluia, todo medo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Toda angústia, angustiados, né? O que vai ser disso, o que vai ser daquilo? A angústia vem por causa disso, não interessa a fonte de como vem, o Senhor está disposto a nos sarar nessa noite, aleluia, e arrancar toda angústia, todo sentimento adverso, aleluia. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz, aleluia, glória a Deus. Ele é o príncipe da paz, Ele pode, aleluia, nos levar a ter uma vida, apesar das adversidades, apesar de
todos os obstáculos que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, mas nós podemos andar de vitória em vitória, como diz a palavra do Senhor, confiando plenamente que Ele é o Deus que sara a nossa alma. Aleluia! Glória a Deus. Veja bem o que a palavra dele nos garante. Vou ler um monte de versículos aqui, meus irmãos, que nos falam sobre isso. Salmo 34, 18 diz assim, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aleluia. Salmo 10, 14 diz assim, mas tu vês, porque observas a dor e o sofrimento para tomá-los nas tuas mãos. O Senhor toma nas mãos dele todo o nosso sofrimento. Aleluia. Salmo 77, Salmo 77, 10. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar e a minha alma está inconsolável. Isaías 41, 10 diz assim, não temas porque sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Deus está falando que irá arrancar todo sentimento ruim hoje. Glória a Deus. Todo sentimento ruim com sua mão forte, pelo poder e autoridade que há no nome dEle, e nós seremos sarados e restaurados da nossa alma nessa noite. Amém? Aleluia. Todo medo, toda angústia, todo sentimento contrário vai embora nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, nós vemos a dor do Espírito. E ela é mais profunda e ligada a questões existenciais, podendo ter um impacto na saúde física, na saúde emocional também. E é uma dor pelo motivo da nossa criação até mesmo. Porque a palavra de Deus diz que nós não pertencemos a este mundo. E por não pertencermos aqui, nós somos como se fosse um corpo estranho até mesmo aqui, não é? E nós, pela injustiça que nós vemos causada no mundo, eu até esses tempos atrás, aí eu estava acompanhando um pouco mais de perto todas as questões de política, de STF, de essas coisas, mas estava me fazendo um mal aquilo. Parei de ver. Parei de ver e falei, Senhor, é tanta injustiça, é tanta falcatrua. Não existe mais Constituição brasileira respeitada no Brasil, não existe mais nada. Fazem o que querem, desfazem. Falei assim, mas que injustiça. E se você começar a olhar para esse tipo de coisa, você começa isso começa a te corroer, começa a te fazer mal. O pecado. E isso acaba afetando a nossa vida de uma forma, você olhando, o pecado se alastrando de uma forma rápida, e infelizmente também adentrando as igrejas, e se você começa a ir para este contexto, para esse universo, você começa a ficar aflito, em aflição, e nós vemos então esse sentimento de que nós não somos daqui, que nós somos do reino dos céus. E se nós começamos a prestar atenção nessas coisas aqui, nós acabamos ficando até menos doentes. Por quê, meus irmãos? Tanta maldade,
tanta maldade, né? Tanta coisa que se você for ver, uns tendo muito, outros tendo pouco, e tantas injustiças, tantas coisas do nosso mundo. Mas para mim e para você, o nosso foco deve ser outro, meus irmãos. O nosso foco deve estar na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Se nós começarmos a olhar para este ângulo, nós ficamos desesperados, mas nós olhamos então para a volta de Jesus, para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, para aquilo que está prometido para mim e para você, aleluia, e aí sim, nós temos sentido, e essa dor que nos causa tanta indignação, aleluia, se transforma em esperança, aleluia, esperarmos, aguardarmos a volta de Jesus, novos céus, aleluia, nova terra, tudo que vai acontecer, aleluia, uma eternidade ao lado de Cristo, oh, aleluia, ruas de ouro, os céus, banquetes, o coral celestial, a companhia dos anjos do Senhor e tudo mais, aleluia. Isso acaba nos curando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, aleluia, glória a Deus. Nós nos lembramos, nós não pertencemos a isso aqui, nós não pertencemos a este mundo. Por isso que o mundo nos incomoda e nós incomodamos o mundo também. Porque olham para nós e dão risada de nós, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de pensar. Nos chamam de tantas coisas, mas não interessa mais, aleluia. Porque o nosso foco está na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. João 16, 20 diz assim, na verdade vos digo, chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará na verdade. Vocês estarão tristes, mas a tristeza se converterá em alegria. Aleluia. Toda tristeza se converterá em alegria. Aleluia. Filipenses 1, 29, pois a graça vos foi dada, não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aleluia. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nos conforta, é isso que nos dá ânimo para vivermos. Nós aguardamos o retorno daquele que há de vir e não tardará. Aleluia, glória a Deus. E alguns salmos aqui que eu quero ler também, para que fique para mim, para você, para nós, como alento para as nossas dores diárias que nós participamos, e sempre nos lembrarmos disso. Salmo 23, de 1 a 6, muito conhecido, mas eu quero ler, fazer questão de ler para os irmãos aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele pode nos curar da alma, do corpo, do espírito, nada vai nos faltar. Ele vai nos sustentar de todas as formas. Lembra do filho pródigo que eu falei no começo? O filho retorna para a casa do pai, aonde tem de tudo novamente. Aleluia. É assim, meus irmãos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, me conduz a águas calmas. Restaura a minha alma, me guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Sim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Tua vara, teu cajado me confortam. Tu preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei seguro na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Este salmo é maravilhoso. Salmo 91 também, outro salmo conhecidíssimo, que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente.
O Senhor diz: eu confiarei nele, ele te livrará dos laços do caçador e da peste que devora. Ele te cobrirá com suas asas e sobre elas encontrarás refúgio. Tua fé em Deus o livrará dos perigos. Não temerás o terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem a peste que se abate em trevas, nem destruição que assola ao meio-dia. Seus milagres te defenderão do medo, porque em Deus você confia, porque Ele lhe deu o poder, porque você confia nele, Ele te livrará e te protegerá do mal. Quando você ouvir a voz de Deus, saiba que você é o chamado dele. Deus vai te proteger. Amém? Por último, Romanos 12, 2, que nos diz assim: se estamos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz em vós a paciência dos mesmos sofrimentos que nós sofremos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Deus nos sara de qualquer tipo de dor, sendo ela física, sendo ela na alma, sendo ela de âmbito espiritual. Ele está sempre ao nosso lado, como os textos que nós lemos. Eu gostaria de fazer uma oração especial por você nessa noite.